Então, nós estamos aqui no nosso primeiro encontro de setembro, limpeza dos corpos sutis, e já percebendo as frequências para esse mês, aqui no tempo linear, em questão do tempo do mês e também em questões de movimentos da Terra, novas estações. Portais energéticos, porque tem alinhamentos, e nós sabemos que o nosso planeta, né, nesses movimentos, ele encontra muitas vezes em posições com outros astros, e isso causa aqui para nós também, a gente traz como abertura, né, para frequências estarem aqui interagindo. Frequências, elas interagem o tempo todo, porque nós cocriamos, criamos essas frequências com os nossos pensamentos, com as nossas falas e com nossa ação, com o nosso comportamento na vida. É muito importante que estejam presentes, tá? Estejam presentes a isso, né? Muito presentes. Setembro é um mês 9, né? Então, temos aí também uma energia, os números também têm frequências, né? Que alguém aí já deve ter estudado, ou talvez isso chame atenção ou não. Então, a gente vai estando presente, enxergar mais de quem verdadeiramente somos. E por que limpeza dos corpos sutis? Quando a gente, né, escolhe enxergar algo, quanto mais limpo ali, a visão amplia. E vamos trazer aí para uma metáfora, né? Para-brisa de um carro, a janela. Então, aquela visão, ela fica nítida. Nós trazemos aqui a palavra limpeza, e ela tem uma energia, né? Porque todas as palavras têm um conceito. Porque é outra palavra aqui, né? Limpeza dos corpos sutis. Na verdade, é remover. Remover o quê? Aquilo que está impedindo essa visão totalmente translúcida, limpa, clara, ampliada. Então a gente traz a palavra limpeza, mas é uma liberação, remover, soltar, deixar ir. E nós entramos em parceria com frequências que nos apoiam. É muito importante no processo também termos a consciência, porque a consciência ela nos ajuda a quê? A manter, nós vamos manter a frequência elevada. E para isso, o que que nós vamos acessar? Mais de quem somos, de quem você é, de quem eu sou, o que viemos fazer aqui e por que estamos aqui agora, nesse momento. As frequências e o que vem no campo que se forma agora é uma frequência criada nesse campo. Eu vou ouvir em um outro momento, em um outro tempo. O tempo é agora, então as frequências vão estar. Só que a que criamos agora aqui, ela tem a coparticipação de todos. Por isso que eu sempre digo, estejam presentes. Você pode estar aqui e uma frequência que vem em uma frase, em uma metáfora, no sentido figurado ou não, é uma virada de chave para você. Então, estar leve para enxergar mais. Eu escolho essa leveza. E onde começar? Começa em mim, por mim e pelas minhas escolhas. Enxergar os detalhes, enxergar aquelas lugares onde talvez esteja não escondido, mas pode estar ainda oculto, porque pode ter algum véu, algo que são crenças, né? Alguma questão que está me impedindo de ver, porque pode até estar próximo, está bem perto de mim.
Como o meu olhar é muito, né, e totalmente baseado no meu sistema de crenças, é esse sistema que vai apoiar a minha visão. Quero ampliar, Cláudia. Quero ter essa visão que você diz, clareza, porque isso me traz alinhamento. Então, precisamos mexer no sistema de crenças, porque o sistema de crenças, ele sempre vai me colocar ali num ponto que é como eu sempre trago aqui, de muitas vezes repetir um padrão. E é importante olhar para isso, porque limpeza é sutilização. Eu vou sutilizando, permitindo estar, permitindo ficar cada vez mais leve. E nessa leveza eu tenho mais percepção de quem eu sou. Eu vou para o coração e começo a me perceber. Muitos vão trazer esse coração no sentido muito romântico, romantizado. Então vamos aqui, né? Estabelecer um romance com você mesmo, se enamorar no sentido de se perceber como um ser importante, a sua completude de quem você verdadeiramente é, porque tem pessoas que até desejam isso na vida, porém não têm essa relação com si mesmo. É interessante isso, né? Muito interessante. Então percebam, porque aqui, quando a gente traz, a gente já tem essa clareza que tudo é frequencial, tudo é uma vibração. O que eu emano, a linguagem, que é a linguagem do universo. E por que estamos tão desconectados desta linguagem? Por que não percebemos a cada instante de nossa vida ao ponto de trazer e tornar a nossa realidade o tempo todo? Então estejam presentes. Gente, distração é algo muito rápido. Eu vou fazer algo, eu vou na cozinha pegar um garfo. Eu me distraio. Eu vou fazer algo ali, olho para outra coisa, me distraio, olho para uma propaganda. Então, tem muitas coisas nos distraindo. A questão é que não é só uma, né? São várias. E a gente pode estar muito, muito tempo nessas distrações. Então, a limpeza nos corpos sutis é justamente isso. Liberar essas consciências, esses bloquinhos. E isso vai mexendo na velha estrutura. Isso vai mexer na antiga estrutura de crenças, de tudo que ouvimos, de como fomos criados, da nossa infância, de tudo que nos trouxe até aqui que acreditamos ser toda a verdade. Então, a limpeza, ela acontece primeiro quando você dá a permissão. Não é a permissão para limpar, gente, é a permissão para olhar. Permito olhar com um novo olhar. Isso amplia, porque eu posso estar até no mesmo lugar, no mesmo ponto. Porém, a forma de ver, que é a forma de lidar com tudo, com a vida, comigo e com tudo que está acontecendo, muda. Então, esteja presente. Porque nesse sistema de crenças, e aqui nós vamos falar de corpos sutis, meu corpo físico, eu conheço meu corpo físico. Não sei se tem nenhuma pessoa aqui que trabalha com saúde. Perceba, eu conheço meu corpo físico. Eu conheço. Até que ponto eu conheço e percebo meu corpo físico? Conhecer no sentido de olhar para ele, perceber, tocar, observar. É tão interessante, né? A gente estar distante da gente mesmo. Como assim? Perceba se em alguns momentos você se vê nesse lugar. Porque o corpo físico ele vai dar sinais, e quando ele dá o sinal já é bem vermelho, né? Corra, bem vermelho, corra, emergência. Esse corpo comunica com o corpo mental. Agora imagina, corpo, gente, eu tô dizendo corpo é um campo, uma frequência, uma vibração. E o mental, imagina.
pensamentos e mais pensamentos. E há uma separação até nesses pensamentos, porque muitas vezes eu não estabeleço essa conexão de perceber o todo. Então agora é isso, só vou fazer isso, e agora é isso. E vem um pensamento que atropela o outro pensamento daquilo que eu nem gostaria de estar pensando, mas vem. E aqui eu nem vou trazer muito sobre o passado, né? Que fica o tempo todo indo lá, cutucando os gatilhos. Gente, e esse passado, ele é em vários níveis, tá bom? Tá no inconsciente de algo que eu vivi, algo que tá lá atrás. E que acontece alguma coisa e que vai vir aqui trazer uma informação no meu campo, no meu corpo mental. Então eu preciso estar presente na mente, porque são quantos mil pensamentos ao dia? E eu não paro para silenciar, eu quero saber o que mais que eu tenho que fazer, o que mais que eu tenho que ler, o que mais, que informação que eu preciso. Não paro para me ouvir, ouvir meu corpo, ouvir meu coração. Percebam isso? Conseguem perceber? E eu tenho o meu corpo etérico, corpo espiritual, meu corpo emocional. Esse tem um tratamento e hoje, né, na sintonização, porque antes, né, toda a agenda, como eu disse, né, eu trabalho com uma equipe, então vem a informação. Antes, né, e o que é o mais elevado, o que é o mais elevado, isso é bem quântico, né, porque é um salto de fé, é uma confiança que o mais elevado se apresente. Gente, uau, isso é muito incrível. Isso é estar numa presença do agora. E aí, o corpo emocional, a gente começa a perceber, quando a gente para um pouquinho, que eles conversam, né? A gente é que não percebe. O meu corpo físico, ele é, segundo aí a ciência, e que nós sabemos, 70% água. É isso? Então, perceba, águas, emoções, corpo emocional. Onde estão as emoções? E as emoções é um campo vasto, que eu sinto, que eu ressinto, o gatilho que aperta, o que dói em mim, e como lidar com isso. Aqui eu tenho, trago, né, até separado, porque esses corpos não é que eles estão separados, isso são dimensões em nós, são frequências em nós que estão interligadas. Nós separamos aqui por uma questão didática, né? Porque eu preciso que o meu pensamento cognize, que ele tenha uma compreensão, para que eu perceba. A mente sempre vai ficar brigando com a gente, tá? Porque a mente ela sempre quer estar no controle e no comando. Por isso, aqui, né, vamos fazer terapia multidimensional, mas a multidimensionalidade, ela trabalha essa quebra de paradigma, porque eu vou sair daqui do controle do mental e vou para o coração? É uma pergunta que se faz, e perceba aí na sua vida. Temos essa confiança, essa entrega? Então, o corpo emocional, ele armazena, ele guarda muitas informações, que são as emoções. Por isso, quando chega no corpo físico, já está dando um sinal. Um sinal do quê? Qual a raiva que eu guardei? Qual o ser que passou pela minha vida e que aconteceu algo? Pode ser algo até que te trouxe até aqui nessa reunião de hoje, ou não. E esse ser foi tão impactante na minha vida que né, mudou minha vida e eu não perdoo, mas eu ainda estou ligada em algum nível energético com esse ser. Incrível, né? Mesmo estando a longas distâncias. Vá percebendo o campo. Então, meu corpo emocional, ele é muito amplo. E eu me perdoei, eu ainda me culpo por algo, eu ainda me julgo. Então, essas informações vão ficando aqui e podem, em algum nível, chegar no corpo físico. Porque eu não liberei, porque eu não limpei. Cláudia, como que eu vou limpar? Remover, remover.
Então isso vai causando muitas vezes separação. E aí eu volto lá no meu sistema de crenças, gente. Isso acaba vindo independente do tema que for o nosso encontro. Porque o sistema de crença, eu continuo regando ele. E esse sistema de crenças pode estar sugando a sua energia. Por isso, limpar. Esteja presente. Agora, se perceba. Perceba. Separação. Eu posso estar dentro aqui do meu campo, na relação com o outro, na relação com a minha vida e na relação com tudo que eu estou. Eu posso estar também num estado de separação, que é uma frequência que prevalece na Matrix, no dia a dia, no que é chamado inconsciente coletivo. E Cláudia, como é que eu sei que eu estou separado? Quando você compra as ideias do coletivo, lá do inconsciente. Quando você vê se já está falando do outro. Quando você vê se já está julgando a atitude do outro. Quando vê, você já está também se julgando por um monte de coisas e comparando. Isso eu nem estou falando de sociedade consumista e como é que você é visto. Estou dizendo pelas energias. Perceba quando você muda de ambiente. Gente, é assim, ó. E o mental na hora fala, ai, você sente, gente, dá sinal o campo. Então começa a perceber sobre limpezas dos corpos sutis, que é essa remoção. E qual a consciência que traz para você? Porque aqui é para ir além do que é ensinado no convencional. Aqui é para nós irmos além das crenças, né, que fomos criados, que nós mesmo, né, alimentamos e que elas estão aí no nosso campo. Elas nos travam, elas nos impedem de dar o próximo passo. E muitas vezes esse próximo passo pode ser em direção a si mesmo. Isso é incrível, né? Então eu vou mergulhar onde para eu fazer essa limpeza nos mistérios do meu corpo, nos mistérios do meu ser. Mas quem eu verdadeiramente sou? Porque aqui eu estou, e eu estou uma parte minha, porque eu já disse, se eu chegar nas definições e nas conclusões, isso é ponto final. E aí vem as caixinhas, vai para a caixinha. Gente, isso aqui é uma caixinha bem pequena, faz um buraquinho e você começa a olhar só por aquele buraquinho. E aí o que que você tem? Aquela visão, que é limitada. Como que eu vou ampliar minha visão se eu não, né, baixar as barreiras, abrir essa caixinha que é liberar esse sistema de crença que eu mesmo alimento? E que eu posso pensar que o outro, né, ele faz isso. O outro só tem esse poder se a gente dá o poder, né? Mas o outro, ele é um ator, ele tá ali como nosso espelho, mostrando o que precisa ser curado em mim. A hora que essa chave vira, a vida também dá uma mudada. Você fala, uau, uau. Isso faz parte da limpeza. Olha aí no seu dia a dia, o que aperta os seus gatilhos. Olha para a sua vida hoje. O que está apertando os seus gatilhos? O que é que não está dando certo? O que é que não está fluindo como você deseja? Existe uma linguagem aí. A linguagem é frequencial, é vibracional. Perceba a sua vida. Ah, tá, eu vou fazer, mas faz com raiva. Ah, tá, eu vou fazer, mas faz com ressentimento. Então eu tô fazendo, mas eu não tô vibrando nessa frequência. Aí o que eu vou criar não é o que eu falo, é o que eu emano, é o que eu vibro. Gente, é preciso que vocês tenham clareza que isso são as sincronicidades. Agora, para eu vibrar, por que limpar os campos? Para eu estar em profunda conexão com o meu coração, a minha verdade. Gente, aí não tem outro, não tem cultura, não tem país, não tem lugar. Você é onde você estiver. Isso cria uma mágica. Isso tem uma força. Não porque você vai querer provar.
Você não quer provar nada para ninguém. E não é esse o lugar. O que eu escolho, Cláudia? A minha jornada. E qual é a sua jornada? Perceba a sua vida. Você recebe sinais o tempo todo. E tem sinais que deve estar aí no vermelho, eu estou indo. Vermelho, eu estou indo. Vermelho, e eu estou indo. E depois eu vou olhar para os resultados, né, e fazer algumas perguntas. Porém, eu também envio sinais o tempo todo. Então, esses corpos, faz-se necessário que eles harmonizem para que a linguagem primeiro seja clara entre eles. O que eu falo é o que eu vibro, é o que eu emano, é o que eu envio. E isso vai ressoar no universo, no campo do outro. Ressoa como ali, afinar um instrumento. Você encontrou a frequência. Isso é o que eu sempre digo do fluxo. E aí fala, então, para eu estar no fluxo, eu tenho que parar. Nada no universo é parado. A gente pode silenciar, que é diferente de parado. E aí eu percebo que termo limpar, o que é? É sutilizar, gente. Sutiliza. Então, o sistema de crença, ele cria o quê? Ele cria o que eu penso. Ah, vai dar errado mesmo, comigo não dá certo, vou tentar de novo. Eu já tentei isso 1000 vezes, e aí começa. Aí eu falo, olha como que eu sou, dedo não sei o quê. Pô, tem vários termos aí, né? Dedo podre. Isso acontece comigo, vai repetir. Quando chega a minha vez na fila, não dá certo. Enfim, são inúmeros, né, crenças aí que existem e que a gente continua reproduzindo. Aí eu penso, eu falo e aí eu começo a comportar daquele jeito. E o meu comportamento vai criar o quê? As crenças. Aí como é que eu solto elas? E aí a gente coloca a culpa nelas, mas eu tô tão ligada a elas. E aí elas estão lá no passado. Então, às vezes é preciso cavar, tá? É preciso ir lá e liberar. Por isso que o pessoal aqui já sabe, que já está comigo, eu crio a sequência dos encontros, depois eu falo, gente, vai pro workshop e libera. Aí lá vai no fundo, solta. Ah, essa camada aqui liberou, aqui limpou. Por quê? Porque eu desliguei, sutilizou, então ampliou. Cláudia, eu vou fazer isso como quantas vezes? Aí você olha para o seu campo, para a sua vida, até funcionar. É preciso que a vida funcione para você. Eu não vou convencer ninguém. Eu vou ser o que eu sou. Então, é em relação a mim. A mente, gente, ela fragmenta, tá? Ela fica dividindo, fragmentando tudo. Ai, agora é o tempo. Por quê? Porque nós vivemos num calendário gregoriano, isso aí já é imposto, já vem com as datas, já vem com as crenças, já vem o dia que é feriado, o dia que é pra você sentir preguiça, o dia que é pra você estar. Vem ali como determinando. Então, você tem que estar além disso. Então, a mente, ela fragmenta, ela divide. Isso nos separa. Porque o que vai fazer a limpeza é quando você alinha. Eu alinhei, então tá claro. E aí, gente, quando eu tenho um problema emocional, nossa, isso aqui no corpo, no campo emocional, isso aqui é onde pesa, porque eu fico nele. Eu fico nele. Eu desmarco as outras coisas, eu deixo de fazer, eu deixo de assistir, porque, eu preciso dessa questão aqui do meu emocional e olhar. E aquilo cresce e põe energia. E o que que você faz com o seu sistema de crenças? Cláudio, então eu vou negar? Todo mundo que já fez uma sessão comigo sabe que eu falo isso. Não negue. Traga e olhe. Aí você fala, no momento, olá, querido problema, tudo bem com você? É isso. Olha para ele. Para de colocar debaixo do tapete, esconder de si mesmo. E aí, vamos lá? Até que a frequência mude.
porque a sua relação com ele mudou. Se eu ficar amedrontada, correndo, sufocando e vim de novo, e aí eu vou mexer nos meus corpos, em todos os meus corpos energéticos. Eu vou mexer no meu corpo físico, porque eu vou ter questão, vou mexer no meu corpo espiritual, vou mexer no meu corpo mental, no meu corpo etérico, porque está tudo interligado. Então, olhar para uma questão, gente, é amoroso. Na multidimensionalidade é isso. E o que que a gente faz? Transmuta. Mudar uma situação. Como? Mudando a frequência. Quanto mais eu olho para ela, mais eu entro em aceitação, que ela só está pedindo para ser curada. É por isso que ela está ali. Senão ela não estaria. E o que está pedindo para ser curado no seu campo? É a sua criança interior, é a minha, é uma dependência emocional, é eu ser validado por algo. O que está pedindo para eu pegar a minha autonomia? Porque eu pego a autonomia quando eu estou em equilíbrio, em harmonia comigo e com todas as coisas. E por que que os planos e os projetos não acontecem? Porque nós somos energia. Tem alguma coisa aí sugando a sua energia. Cláudio, o que preciso fazer? Libera o sistema de crenças. Libera o sistema de crenças. Eu disse, Cláudio, o que que eu trago aqui como jornada? Eu trago o que acontece em mim. Por exemplo, hoje à tarde, minha tarde foi assim, um pouquinho sonolenta, eu senti de descansar. Coincidentemente, a minha agenda foi toda desmarcada, mudou tudo. E eu disse, uau, porque estava cheia. E aí eu percebi meu corpo, quero lavar meu cabelo. Ai, quero tomar, né, ali o que eu gosto, meu cafezinho no meu tempo. E eu fui percebendo e disse que incrível. E se vocês não sabem, eu faço a sintonização, porque eu não chego, né, de paraquedas. Porque a entrega que eu trago aqui, ela é maior do que eu. E é isso que eu vou trazer no workshop no final do mês. Como transformar dor em propósito. Porque a gente ainda carrega dores. Gente, dores muito escondidas, muito ocultas, muito lá no fundinho de algo, tá bom? Bem sutil. E eu fiz isso com a minha história. Eu falei, quero olhar para todas elas, que não é de agora, né? Já tem um tempo nessa jornada. Estou trazendo hoje, né? Então, quando eu sintonizei aqui, que eu deixei o recadinho lá para vocês, é porque a frequência estava uau! E eu, que presente de luz e clareza. E você ter isso assim, a vida muda, gente. Porque a frequência muda. E aí o que que você percebe? Se algo está sugando a sua energia, então está vazando em algum lugar. Aí já é tema de workshop também mais profundo, para alimentar o quê? Outros seres, outras consciências, porque no campo seu, perceba, alguém, alguma coisa, situação está, né, sendo beneficiada com isso. E eu sem energia, como é que eu vou ter energia para os meus planos e projetos, que primeiro é comigo mesmo? Então perceba, olha onde dói e diga, eu te enxergo. E como que eu limpo, Cláudia? Ilumina. Vai olhando amorosamente, amorosamente. E a luz vai trazer o quê? A mudança da frequência. E nós recebemos esses tratamentos aqui que são multidimensionais. Quantas frequências que estão aqui interagindo com a gente? A gente vai percebendo pelo coração, vai suavizando, vai harmonizando, vai equilibrando. E o caminho eu vou vivendo isso, tornando real, estando no meu aqui e agora. E aí, meu corpo emocional, esse campo que guardo tantas emoções, e essas energias elas ficam invisíveis, porque são emoções, é aquilo que sentimos e que ressentimos. Eu vou limpar aquilo até eu ir no ponto lá. Que vão dizer ponto de origem, ponto raiz, né? Enfim, essa limpeza
ela trouxe essa clareza, aí eu acesso a abundância. Eu não vejo abundância quando o campo não está limpo, porque o que que é abundância? É dinheiro ou é só dinheiro? Dinheiro é uma energia. Saúde é abundância para você? Onde você mora é abundância para você? O que você faz com seus dons, talentos e habilidades é abundância para você? O que que é abundância para você? Se eu estou nessa frequência, eu cocrio qualquer plano, qualquer projeto. Como? Começando. Equilíbrio é consciência. Equilíbrio. Primeiro eu tenho que entender isso, gente. Se existe dor, é para liberar. Isso é entender a multidimensionalidade, que é o tema do nosso próximo encontro. Então, quem escolhe aqui esse ciclo, então hoje passa por essas limpezas. Eu tenho clareza desse ser multidimensional, que eu sou muito mais do que o que eu estou aqui agora. Porque aqui o campo, né, é um registro acástico, antigo, riquíssimo, uma biblioteca energética de tudo aquilo que eu sou. E o que está travando eu acessar essa multidimensionalidade? Libera as camadas que está barrando, libera. Pensar, sentimentos de raiva, pessoa que brigou no passado, aquilo que não deu certo, calote que levou, a rasteira, enfim, isso, trazer isso para o agora, gente. É você ir lá no seu sistema de crenças e falar: eu trago você todinha, essa maleta todinha, e vamos de novo ficar aqui, remoendo. Não abre espaço para o novo. Olhar sem definição, deixar o campo aberto, abrir o campo para os tratamentos multidimensionais, entrar na permissão, porque temos ajuda. Temos ajuda, e isso é incrível. Aí você depois vai passar a olhar para a pessoa ou para a situação e dizer: uau, a frequência é outra. Aí a gente vai lá na escala Hawkins, né, para ir aumentando essa frequência, que vai para gratidão, que vai para o amor, para a alegria, que é, né, uma potência em hertz. Aí eu chego na compaixão, aí meus corpos estão bem alinhados, né, nessa frequência da compaixão. Uau! E essas frequências estão para serem trabalhadas aqui há um bom tempo. 2000 anos, um bom tempo, né? Essa é a jornada. Limpeza dos corpos sutis é eu estar nesse alinhamento, eu estar na clareza. Se você consegue ser grato e estar no presente, no aqui e no agora, você já deu um salto quântico. Seja também amoroso em sua jornada. Contemple, agradeça, entra naquele estado de uau, a cada passo quântico que você permite e que você dá em sua vida. O que é um salto quântico para você? Qual é a mudança que você olha e fala: isso aqui mudou? E você se vê como um novo ser, que vai ser o tema do último encontro de setembro. Reconhecendo quem eu sou, qual a verdade que eu escondo de mim. Isso é que impede. Então, é essa jornada, porque tudo está aqui no campo disponível. E por que que eu não acesso? Porque já está. Então, é eu estar, eu alinhar essa frequência. E para isso, sim, limpezas. Limpezas de pensamentos, de questões que foram implantadas, porque tem uma programação, né, dizendo: fica distraído mesmo. Não perceba o tempo passar, já entra no mês reclamando e sai dele reclamando, que não tem jeito, que o dinheiro não vai dar, como é que vai conseguir. Então tem muitos programinhas e a mente tem hora que te cansa, porque fica bombardeando.
aí as oportunidades chegam. Gente, salto quântico é confiança. E de repente você fala, eu fui para um lugar, nossa, eu cheguei nesse lugar, para quê? Gente, às vezes é para você ouvir a conversa de uma pessoa e alavancar seu projeto. Às vezes é para você conhecer, às vezes é para você ter uma parceria, às vezes é para você encontrar o seu amor. Gente, o campo não dá para mensurar as possibilidades. Então isso requer uma ação? Requer uma ação. Essa palavra, né, quem me acompanha aqui sempre vai ouvir. Pega seu poder de volta. Para isso, escolha. Escolha, mas escolha com leveza, com sutileza, amorosidade. Escolhas a partir do coração. Esse é o convite dos tratamentos da multidimensionalidade. Deixa eu ir para esse lugar e começar a fazer assim agora. E aí depois você começa a olhar e perceber a sua própria vida, porque tudo vai funcionar primeiro para você. Hoje veio muito presente, né, o nosso campo emocional. O corpo emocional são as emoções. E a gente sabe disso. Quando você está aí apaixonado, estado de encantamento, empolgado com algo, seja o trabalho, seja uma mudança, seja uma viagem, seja ver uma pessoa, gente, você encontra possibilidades e cria. Você cria. Ninguém te segura. Aquilo é contagiante. Essa é a frequência. Isso é limpar o campo. Vai bater na minha porta as frequências lá antigas, os antigos padrões. Você vai dispensar. Obrigado. Agora eu escolho aqui. Isso é incrível. E quando aqui nós já entramos, né, já estamos aqui no campo, a gente percebe o mágico de tudo isso é que temos ajuda, que estão interligadas. E aqui no momento eu estou facilitando na minha jornada e facilitando o nosso, né, a nossa expansão, porque aqui quando vai chegando o momento do tratamento, a gente vai percebendo que a gente é um, vai tendo uma conexão tão profunda e se reconhecendo no outro, que eu percebo que libera em mim também é a liberação do outro. O que é curado em mim também é a cura do outro. Isso é incrível, porque o que é uma cura? Uma cura é você sair da frequência, é você sair daquele lugar. E aí o que que eu espero? Mágicas. Isso é possível. E se vir alguma pessoa, alguma questão do passado, alguma crença que está densa, só permita que ela vá. E feche os olhos, vá para o coração. Sinta seu coração pulsando. Cada batida do seu coração. Respira e solta. E você ouve seu coração batendo, pulsando. Cada batida do seu coração expandindo em luz. E o seu coração expande, expande. E estamos diante desse grande portal dourado de luz. Enorme portal. E vamos atravessando e recebendo essa chuva dourada de luz, liberando o nosso campo, o campo multidimensional. E vamos sentindo a liberação, suavizando os pensamentos. E você percebe o seu corpo. E essa luz expande muito além desse lugar, ressoando com outros campos. E tratamentos acontecem.
de lugares das nossas vidas que vão sendo desligados. É um estado de harmonia, um estado de equilíbrio, de um caminhar seguro, confiante de quem você é. E muitos pensamentos são dispensados, liberados do campo, criando novos pensamentos, que são novos caminhos. E algumas pessoas, situações, vão ficando distantes, cada qual em seu campo. E você sente guiado pelo seu coração, pela sua verdade, em passos amorosos, e o tratamento na cabeça, oxigenando o cérebro, como abrindo as portas, as janelas, para esse novo fluxo, esse sol que entra, iluminando tudo, todas as partes. E é amoroso, é leve, expansivo, e a semente da confiança é regada nos corações, nos tratamentos multidimensionais, na expansão do ser. E essa luz dourada vai nos banhando, banhando a luz em todos os nossos corpos. E com o coração, nessa frequência de gratidão, vamos retornando. Perceba seu corpo, vá percebendo seu corpo, percebendo a sua respiração. E é muito amoroso, e vamos chegando, estando no aqui e agora. Sinta seu corpo. Uau! Sempre um grande presente, né? Que lindo. Todos chegando, todos chegando. Agradeçam, abram os olhos. Gratidão pela confiança. Que condução linda. Sintonização com sim, sistema de inteligência multidimensional sempre, né? Muito maior, uma inteligência muito maior.